o tamanho da penetração da China nos interesses, e ninguém nem sabe disso, né? E quando você vai olhar hoje nas cidades onde você tem infraestrutura crítica no Brasil, os chineses estão efetivamente tomando conta, eles estão fazendo a festa no governo Lula. E eu acho que você tem políticos no Brasil, dentro da direita, que não vêem problema em fazer negócio com o chinês. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu acho que às vezes que a gente falou um pouco mais num âmbito geral, assim, digamos, sempre surge um questionamento sobre o aspecto da China nesse tabuleiro relacionado ao Brasil, assim, o quanto que isso tem um peso realmente no jogo político brasileiro. A gente sabe que, economicamente falando, hoje tem um peso, né, os interesses chineses aqui no Brasil, mas, Paulo, olhando aí de fora e olhando toda a conjuntura brasileira do que a gente está vivendo hoje, o quanto que os interesses chineses têm tido impacto mesmo no jogo político brasileiro, nessa questão de manutenção, ou então num ponto de rompimento, na construção de um novo paradigma ou algo do tipo. Dá uma perspectiva para a gente do que você tem visto aí em relação ao que o Brasil tem vivido e os impactos dos interesses chineses nisso. Eu acho que o casamento entre China e Brasil é um casamento que tem tudo a ver benéfico para o establishment dos dois países. Eu explico por quê. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de investimento e capacidade técnica de desenvolvimento. Os chineses, por outro lado, precisam investir em algum lugar que não seja a China, onde os investimentos estão completamente saturados e não tem nenhum retorno real, e por isso eles expandem para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, eles, quando fazem investimentos no setor que o Brasil mais é carente, que é o setor de infraestrutura, eles passam a dominar a infraestrutura crítica em um país que é fundamental no cenário geopolítico. Por que o Brasil é fundamental no cenário geopolítico? Aí eu falo para as pessoas, gente, cenário geopolítico é sempre, última instância, o que acontece no conflito global. É sempre isso. Em última instância, o que aconteceria caso houvesse um conflito global? O que acontece no conflito global? O que você precisa? Quais são as coisas que você precisa num conflito global? Você precisa de comida, porque você precisa alimentar a sua tropa, até os robôs tomarem conta das coisas, você precisa alimentar as suas tropas e garantir que a sua população não morra de fome. Você precisa de ferro, minérios, mas principalmente ferro, porque todas as máquinas de guerra no mundo precisam de ferro. Você precisa de gente e você precisa de energia. São essas 4 coisas principais. Hoje, soma-se a isso os minérios críticos, chamados minerais críticos. O Brasil tem pra cacete de tudo isso. O Brasil tem uma população, acho que é a 6ª maior população do mundo, então tem gente para lutar infinita numa guerra. Você tem a 2ª maior produção alimentar do mundo em áreas, em questões críticas, como, por exemplo, a soja e outras coisas que são muito importantes para se alimentar a tropa. O Brasil produz mais energia do que a maioria dos países da OPEP, e isso sem nem você ainda ter começado a pegar a bacia amazônica ali, porque vai ser uma coisa impressionante. E o Brasil é o 2º maior produtor de minério de ferro no mundo e produz o melhor minério de ferro do mundo. Além disso, nós somos a 2ª maior reserva de minerais de terras raras e abundantes em vários outros minerais críticos. Quem controla o Brasil está seguro em uma guerra. Além disso, quando você pensa no conceito de controle de defesa do hemisfério, quem controla o Brasil controla o Atlântico Sul. E quando você controla o Atlântico Sul, você neutraliza todos os interesses chineses na costa africana. Então, o Brasil é crítico. Quando a China... E por que o casamento tem tudo a ver e é bom para o Brasil? Porque o Brasil é carente em investimento em infraestrutura. É verdade, mas não é só por isso. É porque o que move as decisões políticas no Brasil é a corrupção. E as empresas chinesas não têm problema nenhum em praticarem corrupção desenfreada com as autoridades políticas brasileiras. Eu posso te dar um exemplo. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, o que aconteceu? O partido dele, oh meu Deus, o partido
como era, do pastor Everaldo, esqueci agora o nome do partido do Bolsonaro. Todos os deputados foram convidados para uma viagem de luxo com todas as despesas pagas para a China. Era o PSC, não era? Do Bolsonaro, PSC. Com todas as despesas pagas. A quantidade de gente que tem hoje dentro do Congresso defendendo interesses chineses, direto ou indiretamente, é gigantesca. Eu vou dar um exemplo para vocês. O próximo governador do Rio, alguém que eu conheço muito bem, trabalhei com ele, e tem muitas virtudes, é o Eduardo Paes. Quando o Eduardo Paes perdeu a eleição para o governo do estado do Rio, para o Wilson Witzel, o Eduardo Paes foi para a iniciativa privada. O que foi fazer Eduardo Paes? Ser executivo, vice-presidente, se eu não me engano, ou presidente da América Latina, da BYD. Quem é dono da BYD? Ora, um membro do Partido Comunista Chinês. Ou você pode pegar outros exemplos. Quem era um dos maiores patrocinadores da Jovem Pan, onde eu trabalhava? A Huawei. O que é a Huawei? Ora, é uma empresa de tecnologia que serve como fachada de espionagem do Partido Comunista Chinês. Patrocinando, hoje patrocinando. Você pega outros veículos, posso falar, veja o tamanho do patrocínio do Poder 360 por parte da China. Veja o tamanho. Então, o tamanho da penetração da China nos interesses... E ninguém nem sabe disso, né? E quando você vai olhar hoje nas cidades onde você tem infraestrutura crítica no Brasil, os chineses estão efetivamente tomando conta. Eles estão fazendo a festa no governo Lula. E eu acho que você tem políticos no Brasil, dentro da direita, que não vêem problema em fazer negócio com o chinês. Acha que fazer negócio com o chinês e fazer negócio com um belga é a mesma coisa, desde que traga investimentos para o Brasil. E claramente não é. Se você tem dúvida de se é ou se não é, veja como a China se portou durante a pandemia. Quando ela virou para o presidente Bolsonaro e falou: se você se falar mal daqui da gente, a gente vai cortar insumo para vacina e vai parar de mandar ventiladores, respiradores para vocês. Nenhum critério humanitário, absolutamente nada disso. Ou você se comporta, ou então eu mato o povo de vocês. Então é isso que dá você fazer negócios com um povo que não joga sob as mesmas regras que a gente joga. Não há respeito à propriedade intelectual, não há respeito a contrato, não há o mesmo código de ética e há controle absoluto. Todas as empresas chinesas, todas as grandes empresas chinesas têm um membro do Partido Comunista Chinês como sócio. Cara, pega aqui, vou dar um exemplo aqui, o Dalian Wanda Group, que é dono de várias marcas esportivas, times de futebol, dono do Iron Man, era dono da rede chinesa, da rede americana, a maior rede de cinemas americanos, que é a AMC, que é dona de vários cinemas no Brasil, e, portanto, decidia que filmes seriam exibidos no país ou não. Aí, quem era o sócio, quem é a sócia investidora do Dalian Wanda Group? A irmã do Xi Jinping. Tá na internet, vocês podem procurar. Parece teoria da conspiração, eu sei que parece, mas é a mais pura realidade. Então, as pessoas não têm dimensão do tamanho da influência chinesa nas universidades, nos veículos de comunicação e nos políticos. A sensação que eu tenho é que os Estados Unidos deu uma dormida no ponto em relação a esse tema e agora a gente tem visto uma reversão, né, principalmente nesse último governo, no segundo governo Trump. E até com base nisso, eu ia trazer a nossa conversa para as perspectivas em relação ao cenário brasileiro, mas ainda acho que tem um ponto bem interessante para a gente discutir em relação ao cenário exterior, que é a sensação que pelo menos eu venho tendo de influência do governo americano em eleições ou, de maneira geral, no comando político de países da América Latina. Que, naturalmente, eles perderam boa parte dessa capacidade de articulação ao longo do tempo. Não à toa a gente está discutindo aqui o tamanho da influência chinesa. Paulo, o quanto você acha que essa estratégia ela realmente está sendo executada? Digo isso porque a gente viu nas eleições ali com o Milei aqueles 20 bilhões, né, em que o governo americano se comprometeu dizendo que se fosse favorável à vitória do Milei, eles iam ajudar a economia. A gente teve outros casos na América Latina, né, aos poucos, de governos migrando, pelo menos as votações demonstrando, o Chile é mais recente disso, né, que a população está querendo, de fato, pessoas
com essa característica, digamos, mais liberal do ponto de vista econômico e por aí vai. E, naturalmente, em 2026 a gente tem eleições aqui. Eu queria te perguntar... E tem a Venezuela, né? Onde a gente está chegando nas consequências militares até. Aparentemente vai, de fato, acontecer alguma coisa, né? Até a notícia mais recente que temos que, de fato, ocorreu aquela ligação entre o Trump e o Maduro na semana passada, enfim. Você acha que, com base nessa mudança de perspectiva em relação à América Latina pelos Estados Unidos, a gente pode esperar algum tipo de ação fundamental para que a direita possa vencer as eleições em 2026? Algum tipo de influência nesse sentido? Ou você acha que isso não é provável? Eu acho que os americanos, eles sempre tiveram e sempre terão a sua política externa. Normal, o Brasil também tem. O Lula tentou influenciar as eleições argentinas para ajudar o kirchnerismo, sempre. E financiou, a gente tem delações, inclusive, do PT financiando eleições de esquerda na América Latina. Então, há um componente que é razoavelmente normal de política externa, de você querer vizinhos que sejam alinhados com os seus interesses. O que foi surpreendente para mim foi ver em 2022, a partir de 2020, em 2022 no Brasil, o governo americano trabalhando ativamente para eleger alguém que é antagonista de todos os interesses americanos. Então, hoje não há dúvida da quantidade de dinheiro que a administração Biden enfiou no Brasil. O próprio Barroso é réu confesso de ter pedido ajuda para a administração Biden. Na época ele era presidente do TSE, e depois toda a influência deles financiando o complexo industrial da censura, todo o framework teórico e tecnológico que o Alexandre de Moraes usou na eleição de 2022 foi fruto da administração Biden, e toda a rede de ONGs de apoio foi financiada pela USAID. Então, o tamanho da influência americana, fora isso, né, você tem todo o esforço diplomático, onde no mesmo ano você teve visitando o Brasil Lloyd Austin, secretário de Defesa, a Victoria Nuland, que era número 1 do Departamento de Estado sobre mudança de regime, chamada Madame Golpe nos Estados Unidos. Você teve o Jake Sullivan, que era o National Security Advisor, a posição mais importante junto do presidente. Você teve, quem mais? O Bill Burns, o diretor da CIA. Todos eles indo ao Brasil e encontrando autoridades brasileiras, advertindo a elas que, caso o resultado das eleições fosse contestado, haveria sanções financeiras, inclusive ao Brasil. Um rumor que circulou muito forte no mercado e que foi confirmado por uma reportagem, acho que vocês que são do mercado financeiro conhecem bem, por uma publicação pequenininha chamada Financial Times, que publicou, inclusive, em detalhes, contando essa história de como os americanos salvaram a democracia no Brasil, impedindo que houvesse contestação do resultado das eleições. Então você tem um Departamento de Estado que trabalhou ativamente para garantir que Lula fosse eleito. Ativamente. Isso é inovador, porque o Lula os Estados Unidos são pró-Israel, Lula é contra Israel. Os Estados Unidos são contra o Hamas, o Lula é pró-Hamas. Os Estados Unidos são contra o Maduro, o Lula é pró-Maduro. Os Estados Unidos são contra... Pega Cuba, o Lula é pró-Cuba. O Lula China, obviamente. O Lula é antagonista de todos os interesses americanos no mundo e foi eleito graças à administração Biden. Isso é absolutamente inovador. Pulando para a administração Trump. O Trump tem muito menos sede ao pote de intervir de forma mais ostensiva nos países. O que a gente conseguiu através do Departamento de Estado, com sanções, etc., isso ainda é um grão no oceano perto do que a administração Biden fez em favor do Lula. Mas hoje, no Departamento de Estado, há sim uma preocupação muito maior em ver que a América Latina não só está caminhando para contrariar os interesses americanos, mas também está se tornando um grande narco-estado. E isso é muito preocupante para a administração americana, não só porque você tem preocupações de segurança pública que são muito fortes na administração Trump, preocupação de uma crise social de drogas que hoje são a maior causa de morte disparada nos Estados Unidos. Mas você tem também uma preocupação com o tamanho do poder financeiro que essas organizações têm. Então você tem uma administração que hoje, a administração Trump, que hoje, ainda não de forma tão coordenada, não com tantos... Eles extinguiram até a USAID, né? Quantas ONGs brasileiras foram financiadas pela administração Trump até agora?
Nenhuma. Quantos veículos de mídia? Nenhum. Qual foi o papel deles junto ao... Nenhum. O que eles fizeram? Fizeram sanções econômicas e sanções de visto e Magnitsky a um indivíduo especificamente, e só. No caso do Brasil. E no caso da Venezuela, a Venezuela não tem mais condições de reação. Porque o poder, ele é fogo, ele é igual a um câncer. Se você pega no início, determinadas intervenções pontuais diplomáticas têm muito efeito. Mas depois que ele está muito consolidado, né, não adianta, não vai fazer uma radioterapia localizada com efeito. E eu falo muito isso a respeito do Brasil. Eu falo, olha, a gente teve um momento onde só cancelar visto funcionava. A gente teve um momento onde só a lei Magnitsky num determinado indivíduo funcionaria. Hoje a gente está no momento onde a gente precisa de sanções mais amplas do que apenas a lei Magnitsky em um indivíduo. Se vocês não continuarem exercendo uma política externa de forma mais efetiva, o remédio vai ser esse. Vocês vão ter que botar um porta-aviões na costa e mandar os Marines. E, obviamente, ninguém quer um troço desse, nem para a Venezuela e nem para o Brasil. Eu só estou dizendo que, no final das contas, os remédios vão se tornando mais amargos para você reverter uma consolidação de poder ditatorial. Cuba, né? Se o Kennedy tivesse agido em Cuba antes que fosse tarde demais, nós não teríamos... eu brinco, né? A gente está aí no Brasil, né? A Revolução de Cuba acho que foi em 1959, a gente está no Brasil mais ou menos em 1961. Assim, Fidel já está com o poder consolidado, no caso o Alexandre de Moraes, mas não tão consolidado quanto ele se tornou em 67, 68, que aí não tinha mais nada que você pudesse fazer, né? Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.